Paz do Senhor, muito bom dia, Deus abençoe seu dia, um excelente domingo de Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero convidar você agora para fazermos a leitura da palavra de Deus. Hoje vamos ler Primeiro livro de Reis, capítulo 7, 8 e também o 9. Que Deus te abençoe. Nós vamos hoje passar pela construção do templo, a consagração do templo e outras coisas que Salomão fez. Deus te abençoe e boa leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 9. Salomão constrói seu palácio. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas, dispostas em 3 fileiras, com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também mandou construir o Salão das Colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a Sala do Trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro, desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento, e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de madeira de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedra cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. Utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe. Uma viúva da tribo de Naftali e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra de bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas,
fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala da entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Irão colocou as colunas na entrada do templo, um à direita e outro à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra, à esquerda, deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada as obras das colunas. Depois, Irão fundiu um grande tanque redondo, que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, com 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e a sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para 42 mil litros de água. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma delas media 1,8 metro de comprimento por 1,8 metro de largura e 1,35 metros de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois haviam guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base, como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 metros de diâmetro e eram semelhantes às rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze polido. Em cada uma dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 metros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze, chamado Mar,
foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hirão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois embaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em molde de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro e os pães da presença. Os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro. Os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. Transporte da arca para o templo. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e ali estão até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então Salomão orou: ó Deus, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai Davi
pois lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Contudo, escolhi Davi para reinar sobre meu povo Israel. Salomão disse: meu pai, Davi, queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não cabe a você. Um dos seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu preparei nele um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima, nos céus, nem embaixo, na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica ao Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar do qual disseste: meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa e for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar, neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo, Israel, e traze-o de volta a esta terra que deste a seus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem o teu nome e se afastarem de teus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus, onde habitas, e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro,
Estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E, quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti. Faze que seus conquistadores os tratem com misericórdia. Pois são o teu povo, Senhor, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Ouça atentamente as súplicas do teu povo e do teu servo, para as súplicas do teu povo serem ouvidas, ó Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti, pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. Quando Salomão terminou de fazer essas orações e súplicas ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde havia se ajoelhado com as mãos estendidas para o céu. Ficou em pé e, em alta voz, abençoou toda a comunidade de Israel. Louvado seja o Senhor, que deu descanso a seu povo Israel como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, seja conosco assim como foi nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. Que ele nos dê a disposição de fazer sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que ele deu a nossos antepassados, e que as palavras desta minha oração na presença do Senhor estejam sempre diante dele, dia e noite, para que o Senhor, nosso Deus, defenda a causa do seu servo e do seu povo, Israel, conforme as necessidades de cada dia. Então, os povos de toda a terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Quanto a vocês, sejam inteiramente fiéis ao Senhor, o nosso Deus, e obedeçam sempre a seus decretos e mandamentos, como fazem hoje. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão apresentou ao Senhor uma oferta de paz de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze na presença do Senhor era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura de ofertas de paz. Então Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa das cabanas na presença do Senhor, o nosso Deus.
Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo-Hamate ao norte e o ribeiro do Egito ao sul. A celebração durou no total 14 dias, 7 dias para a dedicação do altar e 7 dias para a festa das cabanas. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado sua bondade a seu servo Davi e a seu povo Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 9. A resposta do Senhor a Salomão. Salomão terminou de construir o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer. Então o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi sua oração e sua súplica. Consagrei esse templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz essa promessa a seu pai, Davi, onde seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e me desobedecerem, desobedecendo meus mandamentos e meus estatutos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei. Rejeitarei esse templo que consagrei em honra ao meu nome. Farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora esse templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta geração e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles estas calamidades. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, Salomão deu a Hirão, rei de Tiro, 20 cidades da Galileia. Hirão havia fornecido toda a madeira de cedro e de cipreste e todo o ouro que Salomão havia pedido. Contudo, quando Hirão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, não ficou nada satisfeito com elas. Que espécie de cidades são essas, meu irmão? Perguntou ele. Então Hirão chamou aquela região de Cabul, como é conhecida até hoje. Hirão tinha enviado a Salomão 4.200 quilos de ouro. Este é o relato do trabalho forçado que o rei Salomão impôs para a construção do templo do Senhor e do palácio real, do aterro e do muro de Jerusalém, além das cidades de Hazor, Megido e Gezer. O faraó rei do Egito havia atacado e conquistado Gezer. Matou seus habitantes cananeus e incendiou a cidade e deu-a como presente à sua filha, quando ela se casou com Salomão. Assim, Salomão reconstruiu a cidade de Gezer. Também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tamar, no deserto daquela região. Construiu cidades para servirem como centros de armazenamento e também cidades para seus carros de guerra e cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda haviam na terra habitantes que não eram israelitas: amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e nessa época nesta condição trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles os serviram como soldados, funcionários do governo, oficiais, capitães de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 550 israelitas para supervisionar os trabalhadores de seus vários projetos. Salomão transferiu a sua residência, a residência da sua esposa, a filha de Faraó, para a cidade de Davi,
para o novo palácio que ele havia construído para ela. Depois construiu o aterro. 3 vezes por ano, Salomão apresentava holocaustos e ofertas de paz sobre o altar que havia construído para o Senhor e também queimava incenso perante o Senhor. Assim ele terminou o trabalho de construção do templo do Senhor. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, um porto próximo a Eilat, na cidade de Edom, às margens do Mar Vermelho. Hirão enviou uma frota de marinheiros experientes para servirem nas tripulações dos navios, junto com os marinheiros de Salomão. Navegaram ao Ofir e trouxeram para Salomão 14.700 quilos de ouro.